Bem-vindos à aula 2 de Planejamento e Projetos de Edificações. Então, a gente vai continuar aprofundando um pouquinho mais nessa questão da teoria, né, do que está por trás, das etapas que nós temos em relação ao planejamento e, claro, o projeto, porque, como eu falei para vocês, eu entendo que o projeto da edificação início do planejamento, então a gente continua projetando quando está determinando o custo, quando está determinando o tempo. E vamos falar um pouquinho também na questão da relevância de alguns documentos que fazem parte do projeto, como, por exemplo, o memorial descritivo, os cadernos de encargos, especificações técnicas, tem nessa questão do planejamento. Como eu falei para vocês, algumas etapas da obra, às vezes, elas não estão propriamente especificadas no projeto estrutural, nem no projeto hidrossanitário, e o documento que vai ter que trazer essas informações, na falta de projetos específicos ou informações específicas, é o projeto arquitetônico. Isso pelo que consta na norma, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha nessa norma, do que é a norma de projeto arquitetônico, quais as etapas que a norma estabelece para esses projetos arquitetônicos e nessa questão dos documentos que devem vir, em que momento da etapa do projeto esses documentos devem estar presentes já. Então, pretendo mostrar para vocês alguns exemplos de memoriais descritivos, né? E como eles são importantes na questão da previsão do custo, por exemplo, e do tempo. Então, essa aula tem como objetivo conhecer algumas possibilidades e estratégias para o planejamento, né? Então, o memorial descritivo bem detalhado é uma dessas estratégias, e essa questão de o que deve constar e como devem ser elaborados esses memoriais descritivos da essa figura, ela mostra o processo de desenvolvimento de produto, que se chama PDP. É uma figura aí que eu estou tomando emprestado aí da área do design, da engenharia mecânica, que está lá no livro do professor Rosenfeld e do professor Forcellini, ali da engenharia de produção. Então, uma das questões que estão por trás dessa figura é entender o edifício como um produto. Às vezes a arquitetura tem restrição a essa visão mais mercadológica de se entender uma edificação, uma unidade habitacional, um apartamento, né, uma unidade privativa, como um produto. Obviamente que essa sim é uma visão simplificada, né, e uma unidade habitacional ela tem muito mais, né, incorporado nela do que simplesmente essa visão do produto, que é uma característica inerente aí do espaço construído, né? Então, existem questões subjetivas, qualitativas, de satisfação, que vão além dessa visão aí do produto. Mas é uma visão que pode sim contribuir bastante na questão do planejamento. Então, a gente entender que existe um processo, né, de planejamento que está associado ao projeto, né, da edificação. E o design, a engenharia mecânica, talvez por serem um pouco mais, principalmente a engenharia mecânica, né, um pouco mais tradicionais, eles têm um processo já bem estabelecido, tanto de projeto quanto em termos de métodos que podem ser empregados em cada uma dessas etapas aí de desenvolvimento do produto, que para a construção civil e para os projetos, né, de arquitetura estrutural, enfim, todas essas disciplinas de projeto da edificação acabam sendo um pouco incipientes ainda. Então, eu acho que essa visão a gente pode aproveitar bastante, né, no sentido de tentar otimizar aí os nossos processos e aprender um pouquinho com o que eles fazem, né. Então, aqui vocês estão vendo que o PDP ele é dividido em 3 etapas, que eles chamam de pré-desenvolvimento, desenvolvimento, pós-desenvolvimento. Então, o pré-desenvolvimento, ele vai fazer aquela ligação com o planejamento estratégico, que foi
o último slide que vimos na aula passada, né, aquele planejamento de longo prazo, da onde surgem as diretrizes sobre o segmento de atuação, características do sistema construtivo que são determinantes para a atuação da empresa. Por exemplo, ela trabalha com pré-moldados, ela possui equipamentos para esse tipo de trabalho, ela possui mão de obra qualificada para atuar num determinado segmento. Então, essas são decisões que são estratégicas e que o projeto do produto tem que se preocupar, né, em determinar essas características para conseguir fazer um bom planejamento, né? Então, não adianta eu dizer que vou usar um pré-moldado se, de repente, a empresa que vai executar não possui condições de trabalhar com essa tecnologia, não tem mão de obra qualificada, ou mesmo se não há uma equipe de projetistas capazes de projetar com essa tecnologia. Bom, então, a segunda etapa que aparece aí é o desenvolvimento, propriamente dito, né? Então, ela vai compreender as diversas etapas do processo de projeto e o pós-desenvolvimento, que compreende aí as etapas de produção e segue, né, para etapas de uso. Então, aqui dentro dessa visão mais recente da sustentabilidade, a gente pode entender que esse processo, na verdade, ele é cíclico, né? E ele não se encerra com o final da vida útil do empreendimento. Na verdade, a ideia é que esse empreendimento ele seja reciclado, que ele tenha uma flexibilidade tal que a gente possa estar reutilizando, desmontando e utilizando ele novamente para outro fim. Então, é a ideia do cradle to cradle, ou seja, do berço a berço. Vou me preocupar com esse processo de planejamento do produto desde o momento que eu extraio as matérias-primas que vão compor esse edifício, até o momento que eu vou, terminou a vida útil naquele ciclo, mas eu posso desmontar, remontar aquela edificação e reaproveitar ele num novo ciclo, ou seja, do berço ao berço, né? Da extração de matéria-prima até um novo uso que essa edificação pode vir a ter. Então, aqui desdobra um pouquinho mais esse processo de desenvolvimento do produto. Então, a gente consegue ver essa questão do planejamento estratégico, né? Ele entrando como um alimento para o processo de projeto, propriamente dito, que aqui ele aparece nas caixinhas amarelas aí, divididas em 5 etapas, né? Que eles chamam lá no design de projeto informacional, projeto do conceito, que vai estar por trás daquela edificação, o projeto detalhado, a preparação da produção, o lançamento de produto. Vocês vão ver que pelas nossas normas técnicas vigentes, essas caixinhas eles têm os nomes um pouco diferentes, mas a função delas ainda continua a mesma dentro do projeto, quer dizer, projeto informacional tem que reunir aquelas informações que eu preciso para poder projetar. No projeto conceitual, vou estabelecer aquele conceito que norteia, né, o projeto da edificação, e assim por diante. E depois eu ainda vou ter a terceira etapa, que é o pós-desenvolvimento, que é quando eu tenho que acompanhar a entrada do produto, ou seja, eu vendi, eu tenho um usuário que vai entrar nessa unidade habitacional, eu tenho que sim fazer um monitoramento do desempenho desse projeto, saber se aquelas soluções que eu tomei no projeto, elas foram realmente efetivas ou não, até para realimentar, né, o meu plantel de decisões de projetos para futuros empreendimentos. Então, isso vai, como eu falei para vocês, até a descontinuidade do produto, ou seja, chega no momento que mesmo que terminando a vida útil para uma determinada função daquele edifício, eu posso pensar que ele tenha sido projetado para ser reaproveitado numa outra função. Essa é a nossa visão mais utópica, digamos, da sustentabilidade, onde o edifício consegue se adequar a essa dinâmica que as cidades têm, né, de às vezes alterar o uso de um bairro ou de uma rua, enfim, o edifício acompanhar essas mudanças, pela alteração também do seu uso, sem necessariamente ter que demolir tudo, né, e perder todo aquele recurso
que está ali incorporado na edificação. Então, eu ainda tenho aí a questão de que eu preciso gerenciar todos esses processos, né? E tenho que buscar sempre aquela ideia da aula anterior da melhoria contínua, quer dizer, rodar sempre o ciclo do planejar, executar, acompanhar, né? Verificar a situação, aquilo que eu projetei deu certo, não deu, e tomar ações corretivas para um próximo. Então, todo esse processo de planejamento, ele tem uma série de interfaces, né? Então, eu tenho que estar prevendo o que está acontecendo no mercado, por exemplo, se uma determinada tecnologia ela não está sendo descontinuada para eu estar colocando dentro do meu edifício, como que são as condições de venda, por exemplo, ou mesmo características do perfil do meu cliente, se ele paga prazo, se ele paga à vista, como que isso funciona, como que os meus concorrentes estão disponibilizando os produtos deles no mercado para que eu possa estar competindo com eles, né? O que eu posso inovar em termos de pesquisa e desenvolvimento, de coisas novas, né? Posso citar aqui para vocês o exemplo que foi assim o must na época, né? Que era o projeto do Personal Home. Então eles entregavam aí uma edificação que podia ser personalizada pelo cliente, né? Então eles vendiam como se fosse a casca da unidade habitacional e o cliente ele contratava um arquiteto para que fizesse o layout interno da unidade. Isso depois de muita pesquisa e muito desenvolvimento, porque na época foi uma consultora aqui de Florianópolis que adotou esse personal home como uma estratégia para os imóveis, né? Eles tiveram que aprender a tecnologia, então eles começaram a trabalhar com essas lajes nervuradas, duplas, né? Seção caixão, então bidirecional, tiveram que trabalhar com drywall, na época não tinha ninguém que construísse ainda com os perfis, né, de metálicos, e também não tinha mão de obra capacitada, então eles tiveram que buscar essa mão de obra em São Paulo para conseguir trabalhar, introduzir essa inovação no mercado. Então, são muitas variáveis aí que vão interferir nesse planejamento, né? As questões de assistência técnica, de você ter uma equipe para fazer manutenção das soluções que você incorpora no projeto, a questão dos fornecedores, os suprimentos de material, condições de controle desses suprimentos, então de aceitação, de recebimento dos materiais que chegam dentro da. Então, aqui é uma visão ampliada mais na questão do desenvolvimento. Então, eu tenho aquelas minhas caixinhas que constituem o projeto do produto, né? E tudo que pode estar interferindo. Então, quando eu tenho esse processo de projeto, digamos assim, vai me interferir o método que eu utilizo para chegar em cada uma dessas etapas. Por exemplo, meu projeto informacional, as informações que eu preciso, eu posso utilizar uma ferramenta, né, para saber que informações que são essas que eu preciso e que informações são essas que eu preciso estar disponibilizando no meu projeto. Então, para isso eu posso usar uma ferramenta bem simples, que são listas de verificação de projeto. Olha, eu preciso saber taxa de ocupação, preciso saber índice de aproveitamento, eu preciso saber zoneamentos, eu preciso saber o código de postura, os afastamentos, os recuos, áreas mínimas de esquadrias. Cada município tem e isso pode variar um pouquinho de um município para outro. Então, um checklist, uma listinha de verificação que eu tenho ali, pode simplificar a coleta de dados que eu preciso para alimentar meu projeto, ao mesmo tempo que
lista de verificação também pode me servir de item de controle, né, de checagem do tipo de informação que eu tenho que colocar no projeto. Por exemplo, olha, você tem que botar cotas, né? Você tem que colocar referência de nível para pisos, né? Isso nos evita alguns esquecimentos, às vezes, no detalhamento aí do projeto. Então, é importante que eu tenha essas ferramentas. E assim como a lista de verificação, posso usar muitas outras ferramentas como método de projeto. Não confundam etapas do processo, né, que é aquelas ali, projeto informacional, que estão em amarelo ali, né, com um método, quer dizer, a forma como eu vou executar essas etapas. Né? Então, como que eu vou, por exemplo, priorizar as necessidades do meu cliente? Eu tenho uma ferramenta que se usa lá dentro da questão da qualidade que chama QFD, que é o desdobramento da função qualidade, uma ferramenta que me ajuda a hierarquizar essas necessidades do cliente de acordo com as prioridades dele e transformar isso em requisitos de projeto. Então, se ele acha muito importante que o projeto seja bonito, o que é bonito para ele, né? Então, isso vai ser traduzido em termos de requisitos de projeto, sei lá, num piso, um porcelanato, a dimensão que esse porcelanato tem que ter, as cores que ele gosta. Então, eu consigo traduzir essa linguagem do cliente para dentro do meu projeto e priorizar, porque às vezes ele vai ter itens que são contraditórios. Então, eu tenho métodos que me ajudam a criar, a selecionar alternativas, né? Eu posso selecionar os meus materiais, existem N de seleção de materiais, onde eu posso escolher de acordo com critérios ambientais, critérios de custo, de tempo, enfim, sociais, quais os materiais que eu quero incorporar dentro daquele projeto. Né? Então, são todas ferramentas que hoje, às vezes, já vem, inclusive, incorporados junto com a tecnologia da informação, que é essa outra caixinha que aparece aqui no canto direito, né, do slide, que é a questão, por exemplo, da modelagem BIM, do Building Information Modeling. Eu tenho muitas ferramentas de análise de impacto ambiental da edificação, que se baseiam aí nos métodos de quantificação de materiais que a gente usa no orçamento, que estão incorporados em ferramentas BIM. Eu tenho hoje o BIM 1D, 2D, 3D, 4D, 5D até o 10D. Então, esse 10D incorpora uma série de facilidades que eu posso estar colocando lá com o BIM, né, desde o projeto das disciplinas até incorporando questões de avaliação ambiental, de conforto térmico, de planejamento. A gente tem softwares de orçamento, softwares de cronogramas que trabalham integrados com essas tecnologias BIM. E, além disso, eu tenho que pensar, né, em todo o ciclo de vida do edifício e uma série de questões que envolvem o gerenciamento dos riscos, de aquisições, de custo, etc. Né? Tudo que eu tenho que pensar, de impactos ambientais, por exemplo, entre outras tantas coisas, né? Cada vez aumenta mais a complexidade, a quantidade de variáveis que eu tenho que parar para pensar no meu projeto. Então, lembrando da aula passada, a ideia é que a gente projete mais, planeje mais. Então, aqui eu estou abrindo um pouquinho a caixinha do ciclo de vida, né, ainda nessas fases do projeto, e abrindo um pouquinho essa caixinha das tecnologias de informação. Posso colocar um monte de coisa aí, né? Planilhas eletrônicas, bases de dados que eu posso utilizar no meu projeto, né? Desde os sistemas CAD, que a gente utilizava sempre aí na construção, que agora está um pouco em desuso, mas até os softwares hoje de modelagem que a gente tem, tridimensional, etc, né? O ciclo de vida também, aqui eu coloquei da contratação do empreendimento até sua desativação, mas eu posso estender esse ciclo de vida, como eu falei para vocês, por exemplo, para selecionar o material, em pensar no impacto ambiental desse material, desde a extração dele lá na jazida, eu vou usar uma brita, né, dentro de um concreto, eu preciso saber todo o impacto ambiental que essa brita
teve antes de chegar no edifício, para me dar uma decisão, olha, é melhor usar o concreto ou melhor usar um aço? Então, nesse sentido, eu preciso rastrear essa história do material até chegar na minha construção para tomar uma decisão. Olha, eu vou usar o aço, né, porque o aço tem menor quantidade de emissão de CO2, ou olha, eu vou usar o cimento, o concreto, enfim, porque ele tem menos energia incorporada, ou eu não vou usar nenhum deles, vou usar a madeira, o bambu, que é um material natural e que não tem nem CO2, muito pelo contrário, armazena o CO2 e tem muito pouca energia incorporada no processo de fabricação. Bom, aqui eu estou abrindo um pouco mais e trazendo, então, para dentro dessas caixinhas do processo de projeto, né, as ferramentas. Então, estou colocando, olha, por exemplo, eu posso utilizar uma modelagem geométrica na etapa lá de projeto preliminar ou anteprojeto, como a gente costuma chamar na área. Essas etapas do processo, para nós, elas mudam um pouquinho de nome, a gente vai ver conforme a norma, né? Então, a gente não usa o projeto preliminar, mas usa o anteprojeto. Enfim, mas eu posso pensar que essas ferramentas do método de projeto eu posso estar inserindo em diversas etapas. Por exemplo, eu uso a modelagem do projeto preliminar, eu posso, de repente, usar a modelagem na hora de criar o conceito do edifício também. Então, aqui dá para ter uma ideia nessa figura, né, de todas as variáveis que vão interferir nesse planejamento. Não é pouca coisa, é o que a gente tem que pensar, por isso que o ideal é que seja uma equipe de projetistas e que a gente tenha tempo para pensar nessas coisas, que a gente utilize softwares. A tendência é, quanto maior a complexidade, a quantidade de dados que a gente tem que pensar, maior será a utilidade dessas tecnologias de informação, né, esses softwares de modelagem, por exemplo, que nos dão suporte para a tomada de decisão, para a gente conseguir definir o que é melhor, se é tal material ou tal material, de acordo com os critérios que a gente estabelece como prioritários para o nosso projeto. Então, falei para vocês das normas, né? Então, uma das normas aí de projeto de arquitetura, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, essa é a NBR 13532, ela foi válida até o ano de 2019, quando passou a vigorar uma outra norma, né? E ela traz aqui uma série de nomes para essas etapas do processo de desenvolvimento de projeto. Então, ela vai dizer aqui especificamente como tem que ser elaborado um projeto de arquitetura de edificação e como que essas etapas desse processo de projeto tem que ser executadas, né? Então, que tipo de entradas de dados são necessários e que tipo de saídas de resultados se espera de cada uma. Então, só para resumir, né, essa norma, ela dividiu o projeto de arquitetura em algumas etapas, que iam do levantamento de dados para arquitetura, que é aquele projeto informacional que aparece ali no PDP, né? A questão do programa de necessidades, que também ainda faz parte do projeto informacional, a viabilidade da arquitetura, que ainda está no campo das informações, até chegar no estudo preliminar, né? Depois o anteprojeto, um projeto que a norma definia como um projeto legal de arquitetura, que era aquele projeto que possuía as informações básicas para aprovação do projeto nos órgãos competentes, né? Um plano básico de arquitetura, que era o projeto básico, que é aquele que a norma de licitações, né? Licitações são aqueles regimes de contratação aí de obras públicas por empreitada, né? Então, se faz um concurso para que as construtoras se candidatem e vence aquela que apresentar o menor custo para aquela construção, né? O menor orçamento, digamos assim. E a licitação ela só pode acontecer por lei se houver um projeto básico.
Então, a gente percebe pelas condições que são executadas obras públicas brasileiras que esse projeto básico, na verdade, ele, na maioria dos casos, ele não existe, ou ele não é feito conforme a norma, tá? Porque o projeto básico que consta na norma, vocês podem ver que ele é um projeto pré-executivo, né? Então, e ainda a gente tem o projeto de execução de arquitetura. Então, percebam assim, ó, não existe essa coisa, o projeto arquitetônico e o projeto executivo de arquitetura. Não. Né? O que existe é o projeto executivo de arquitetura. Então, quando eu oferto um projeto para o meu cliente, a não ser que eu esteja dentro das etapas anteriores, um projeto completo de arquitetura, ele é um projeto executivo, tá? Que é a última etapa, ele está completo. Então, esse é um projeto de arquitetura, certo? Então, assim, ó, às vezes por questão de mercado, de concorrência, competitividade e tal, o profissional que está atuando lá fora, ele acaba ofertando um projeto, né, mais alinhavado com uma série de informações, por uma série de questões, ele está, sei lá, cobrando menos, ele está, enfim, com muito projeto para fazer, acaba fazendo um projeto mais resumido, mas ele não é um projeto executivo de arquitetura. Tá? Um projeto executivo de arquitetura bem detalhado, bem feito, ele demora bastante tempo para fazer e tem que se obedecer aos padrões de mercado, né? Para que você possa ofertar esse projeto para o seu cliente com todas as informações que são necessárias realmente para a execução da obra. Né? Então, aqui na norma, ele traz as informações que o projeto deve estar registrando, né? Então, vocês percebam aqui, ó, que além da identificação, da descrição do objeto do projeto, ou seja, do edifício, quantos andares, os cômodos, quantas unidades privativas, questões de quantas garagens vai ter, se vai ter salas comerciais ou não, enfim, além de descrever o edifício, seus componentes, né, eu tenho que caracterizar algumas questões, como, por exemplo, condições climáticas, incidência de vento, índices de precipitação, de chuvas, né, que características de desempenho esse edifício tem que atender. Então, vocês veem que existe a norma de desempenho NBR 15575, né? Essa é uma norma que já está vigorando no Brasil, que diz que o projetista ele tem que definir qual o desempenho que o seu projeto vai atingir. Então, olha, eu quero dizer que esse projeto se trata de um edifício com um desempenho superior. Então, eu tenho que garantir, pela questão de materiais, de isolamento térmico, de conforto lumínico, acústico, enfim, que realmente esse projeto vai chegar a um desempenho superior, um intermediário. Então, a norma ela estabelece esses níveis de desempenho, diz, olha, é o projetista que define isso, inclusive vai definir as questões da vida útil, né? Então, quantos anos essa edificação tem que estar no mercado? Ele estabelece que a vida útil mínima, que todo projetista tem que respeitar, e depois o resto, o projetista ele tem condições de dizer, olha, vai durar mais tempo do que o mínimo. Enfim, mas isso tem que ser dito no projeto, né? E, claro, obviamente que muitas dessas características que vocês estão vendo aqui, como o canteiro de obras, condições de operação e manutenção, então questão de manual do usuário, vendas, etc., são informações que às vezes elas não vão conseguir estar graficadas em forma de desenhos ou detalhamentos construtivos. Então, elas vão constar de um documento, que é como projeto, que se chama memorial descritivo, ou, quando é o caso de obras públicas ou obras repetidas, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, se faz um caderno de encargos, ou seja, um caderno que traz um memorial descritivo daquelas edificações que vão ser construídas em várias cidades brasileiras, para que elas tenham a mesma cara, né, para que você chegue na frente de um Banco do Brasil e você saiba
que ele é um banco do Brasil, não só pela marca ou pelo letreiro do banco, mas pelas características da edificação que estão abrigando aquele estabelecimento. Então, isso quem define é o caderno de encargos, vai dizer, olha, o revestimento tem que ser esse e as cores, né, os acabamentos têm que ser feitos de tal forma. Então, vai trazer o memorial descritivo, que é o que e onde. Então, que materiais vão ser utilizados e onde que eles vão ser empregados, e as especificações técnicas, ou seja, qual a técnica construtiva para executar isso e quais as características técnicas desses materiais que estão previstos naquele empreendimento. E esses documentos, como o memorial descritivo e o caderno de encargos, né, que já é mais uma forma de um livro, mais denso, que é para obras repetitivas, e o memorial descritivo, que não vai chegar a ser um caderno de encargos, obviamente, que é para obras únicas, né? Mas que tem que trazer no seu texto, no seu conteúdo, as informações mínimas para não deixar dúvida de como aquele empreendimento tem que ser executado. Aqui vale um porém, então, tanto o arquiteto quanto o engenheiro têm atribuição para a execução da obra. Então, o que consiste a atividade de execução? É garantir que aquilo que foi projetado seja executado. Então, isso é muito importante de que seja dito que o profissional que executa a obra, ele não deveria tomar decisão sobre que material utilizar ou coisas assim desse gênero. Essas informações quem tem que fornecer é o projetista. O que acabou acontecendo culturalmente aqui no Brasil, que como o projeto ele vem incompleto, isso, claro, porque às vezes o profissional acaba vendendo o projeto a um preço menor do que deveria, quer dizer, é muito barato, enfim, acaba fazendo um projeto resumido, sem as características técnicas que são necessárias para boa execução, e aí acaba que na hora de executar lá não tem a informação, o profissional que está executando tem que decidir, mas essa não é a situação que deveria acontecer, é o que o profissional que executa, ele só segura, olha, o projeto foi feito assim, então nós vamos fazer assim também aqui na obra, tá? Então isso é muito. Então, assim, ó, eu salientei aqui para vocês já nessas etapas, então eu vou disponibilizar essa norma, lembrando que essa norma, ela teve validade até 2019, né? 2019 já entrou em vigor outra norma que mudou algumas coisas daqui, que vocês já vão ver, mas de um modo geral, ó, vocês vejam que ela traz quais os documentos técnicos que cada uma dessas etapas do processo de projeto deve apresentar. Então, imagina assim, meu cliente me contrata apenas para eu fazer o levantamento de dados da arquitetura ou somente o programa de necessidades da arquitetura. O que é essa etapa, né? E quais documentos eu tenho que apresentar como resultado para ele, para dizer, olha, estou lhe entregando realmente um programa de necessidades. Então, por exemplo, ali o programa de necessidades, ele tem que ter esses desenhos, né, técnicos com o organograma funcional, né, como vai funcionar os ambientes dentro dessa unidade que eu estou projetando, e esquemas básicos, né, de funcionamento dessa unidade. Vai trazer um texto com um memorial, esse memorial com recomendações gerais, principalmente um memorial mais justificativo das soluções arquitetônicas empregadas e a descrição dos ambientes, né? Os usuários, a quantidade, os espaços previstos, que equipamentos. Então, esse é um programa de necessidades, por exemplo, tá? E assim como é feito para essa etapa, todas as demais também possuem aí as entradas e as saídas. Eu ressalto aqui para vocês, ó, que vocês vão sentir sempre a presença aqui, junto com os documentos de projeto, de memoriais descritivos, né? Se vocês olharem ali no estudo de viabilidade, a presença de um relatório, né? E já aqui, a partir do estudo preliminar, vocês já vão perceber os textos do memorial. Memorial justificativo da arquitetura, que é opcional, demais
principais fases, ó, coloquei em vermelho aí para vocês verem o memorial descritivo da edificação. Esse memorial descritivo, ele vai ser elaborado normalmente por etapas na sequência de execução. Então, eu vou ter lá um texto falando como vai ser os trabalhos de movimentação de terra, a instalação do canteiro de obras, depois as fundações, quais os serviços que compreende a fundação, então a questão das escavações, da execução de lastros sobre as fundações, a locação do empreendimento, a questão de execução de formas, de montagem de armaduras em caso de estrutura em concreto armado, a questão, por exemplo, de características que o concreto deve atender, isso se não houver essa descrição num projeto estrutural específico, tá? É sempre assim, a regra que vale pela norma de desempenho, a 15.575, não havendo um projeto específico, ou seja, não há um projeto estrutural específico, a responsabilidade da especificação recai sobre o arquiteto, tá? Isso é uma coisa que, então, ou o arquiteto ele usa seu poder de convencimento e ressalta a necessidade de que os demais profissionais estejam presentes ali e façam as suas etapas, ou alguém tem que suprir essa deficiência e esse alguém é o arquiteto. Então, aqui eu destaco, né, a presença em vermelho aí do memorial descritivo nas diversas... O memorial descritivo, ele representa essa relação de materiais e equipamentos que irão constituir cada obra. Então, você vai descrever, então, é um texto que descreve essas etapas todas da construção, né? E onde que eu vou empregar cada uma desses materiais que constituem essas etapas e as características técnicas dessas etapas. Por exemplo, se eu for usar um cimento, eu tenho que dizer, olha, não basta dizer, olha, que vai ser cimento, eu tenho que dizer que era um CP2, um cimento Portland do tipo 2 ou do tipo 4, e que o fornecedor desse cimento vai ser fornecedor A ou fornecedor B. Lembrando que essa indicação de fornecedores, ela só é permitida em obras privadas, tá? Obras públicas não é permitido a indicação do nome de fornecedores para garantir a isonomia no processo de licitação. Ou seja, não posso dizer que eu quero que o fulano ou Beltrano me forneça tal material. Eu tenho que descrever tecnicamente aquele material para que todas as pessoas que estejam aptas a comercializar esse material possam se candidatar. Verem, a primeira caixinha eram os serviços iniciais. Então, aqui aparecem os serviços iniciais e todos os desdobramentos. Ó. Os serviços iniciais, ele se constitui dos serviços topográficos, que é o item 1.1, que por sua vez se divide em levantamento topográfico, estudos geotécnicos, vistoria, planejamento, depois orçamentos e cronogramas, fotografias. Então, ó, esses itens, que é o D11, D12, D13, D14, depois lá embaixo, no final, o D15, orçamentos, D16, cronogramas e D17, fotografias, tá? Todos os demais, por exemplo, o planejamento, assessoria e controle geral da obra, eles vão se dividir aqui, ó, nesses 17 itens que aparecem aqui, tá? Do item 1.1.4.1 até o item 1.1.4.17, que é controle tecnológico. Então, todas essas etapas estão dentro desse item planejamento. Para que me serve essa lista? Essa lista, ela me ajuda na montagem do meu memorial descritivo. Né? Então, eu vou descrever como que vai ser feito, por exemplo, o levantamento topográfico na minha edificação. Vai ser com teodolito, vai ser com GPS, né? Como vai ser a sondagem? Que tipo de sondagem eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma vistoria em edificações que existam já no local? Né? Eu vou ter, por exemplo, que fazer o controle tecnológico das areias, dos concretos, das britas, né? O meu projeto arquitetônico, quem elaborou, quem foi profissional,
né? Então, eu costumo dizer aqui essas informações, né? Eu posso dizer quem são os demais projetistas dos demais projetos. Depois eu vou dizer, olha, vai ser feito maquete, não vai ter trabalho de paisagismo, que tipo de paisagismo vai ser realizado, entre outros. Então, as etapas que vocês estão vendo aqui, desde o canteiro, se tem tapume, vai ter barracão para escritório, vai ter depósito para armazenar material, a alocação da obra, como vai ser feito, que método, vai ser um método dos piquetes, vai ser um método do gabarito, enfim, o máximo possível, tudo que, claro, obviamente, tem na construção, que eu não vou descrever. Essa lista, ela traz tudo que é para lembrar, por exemplo, que eu posso utilizar um mármore, um granito, uma pedra como um revestimento lá interno ou externo em uma parede ou em um piso, certo? Mas, claro, se eu não previ o uso do mármore, do granito, vou usar um elemento cerâmico, eu não tenho por que descrever isso no meu memorial. Então, essas aqui são todas as etapas, não vou passar em todas, mas nos ajuda a ter uma ideia, se não esquecemos nenhum detalhe, na montagem, na descrição, desse memorial, e depois também vai nos servir de guia para a montagem do documento que a gente chama de discriminação orçamentária em uma obra. Ainda, continua a discriminação, isso vale para instalações complementares, toda a parte de instalação sanitária, de água, de energia, de telefone. Isso, claro, aqui é uma descrição do projeto arquitetônico. Então, aqui eu estou descrevendo os componentes arquitetônicos. Vai ter um reservatório lá em cima, por exemplo, do edifício. Tem que descrever isso, tá? Mas eu tenho que lembrar que esses itens são objetos de um projeto de instalações hidrossanitárias, ou um projeto de instalações elétricas, e que vão ter um projeto específico que também vai vir acompanhado do seu memorial descritivo. Tá? Bom, esse aqui é um exercício que eu montei, vocês não precisam fazer, mas a ideia é que a gente faça o comparativo dessa norma. Eu queria que vocês, pelo menos, pegassem o documento que eu estou disponibilizando para vocês no Moodle e comparem essa norma que eu acabei de explicar, que é a NBR 13532, que é do projeto arquitetônico, com a norma nova de projeto arquitetônico que eu vou mostrar agora, tá? Então, para vocês verem aí, ó, a norma antiga, ela dividia o projeto nessas etapas que eu mostrei para vocês, e a norma nova, que passou a vigorar aí em 2019, ela traz aqui essas etapas um pouco diferentes e um pouco mais desdobradas, tá? Então, ela vai, primeiro, uma grande mudança que ela trouxe, uma fase de preparação para o projeto, que é uma fase inicial, então toda aquela parte que em geral constituía o projeto informacional, que era o levantamento de dados, o programa de necessidades, etc., ela passa a constituir uma fase de preparação, que é onde eu reúno essas informações técnicas que são necessárias. Então, eu vou precisar fazer um programa geral de necessidades, um estudo de viabilidade do empreendimento, por exemplo, impacto ambiental, viabilidade técnica, tudo isso. E levantamento de informações técnicas específicas, quando são segmentos muito particulares, como eu já citei aqui, por exemplo, hospitais, restaurantes, hotéis, que requerem aí domínio ou muita informação técnica especializada aí de normas e legislações locais, para que se projete esse tipo de estabelecimento. Aí depois você tem uma outra etapa, e aí sim que seria a elaboração e desenvolvimento dos projetos técnicos. Então, como vocês podem perceber, essa etapa ela fica um pouco mais desdobrada, Aí agora eu tenho, além dessa fase de preparação, aí sim, os dados realmente que eu vou fornecer
para o levantamento de arquitetura, né? Um programa de necessidades bem específico agora da edificação, o estudo de viabilidade, o estudo preliminar, um anteprojeto. Então vejam que eu tenho aqui o estudo preliminar do projeto arquitetônico e logo em seguida aparece também o estudo preliminar dos projetos complementares. Aí eu tenho aquele projeto legal que passa a se chamar projeto para licenciamentos, anteprojetos complementares, projeto executivo, etc. Até então, até a entrega do que a gente chama do as-built. Então, eu vou ao final do ciclo de projetos, né, registrar como realmente a obra foi executada. E esse documento do as-built, conforme o caso, ele precisa ficar registrado nas prefeituras de alguns municípios, né? Então, houve mudança de posição de vasos sanitários, de instalações, etc. Então, ele fica registrado nos municípios, né? E também pode ser entregue ao cliente final, né? Para que ele saiba como fazer a manutenção, onde que está determinado equipamento. Então, esse as-built passa a constituir também a norma de elaboração de projetos. Então, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes para vocês, mas a norma, ela passa a trazer aqui, ó, especificamente, ela já trazia o que constituía um levantamento arquitetônico na norma 13.532, e a norma nova, ela mostra aí para vocês todas essas etapas que a gente tinha e mais algumas coisas que foram incluídas aí, por exemplo, eu destaquei em vermelho a questão da necessidade da presença do levantamento topográfico e cadastral, como fazendo parte dessas informações preliminares que eu tenho que ter antes de iniciar o projeto de arquitetura. Então, o programa de necessidade, de um modo geral. Então, vocês percebem aqui que, fazendo esse comparativo das etapas, né? Muitas coisas, muitas etapas novas aparecem, mas as etapas antigas, que já apareciam na norma anterior, elas tiveram pouca alteração, tá? Então, eu gostaria que vocês seguissem fazendo esse comparativo entre o que estava na norma antiga, 13.532, que eu estou disponibilizando para vocês aí no Moodle, e a norma nova sobre projetos arquitetônicos e consigam, então, responder àquelas questões que eu coloquei no slide anterior, né? Que vocês consigam, de um modo geral, identificar nessa alteração o que mudou, né? E quais são os principais resultados que foram introduzidos na norma nova, tá bem? Eu vou disponibilizar os dois documentos no Moodle, vou abrir uma tarefa e eu gostaria que cada um de vocês elaborasse um pequeno texto com essas principais divergências, né? Isso que eu comecei a fazer aqui. Então, quais são as principais alterações que vocês percebem e como que essas alterações impactam aí na questão do planejamento da edificação, tá bem? É isso. Agradeço a vocês pela presença. Por favor, eu peço que vocês se dediquem, então, à atividade.